Doctors Podcast recebe hoje a doutora Joana Tavares. A doutora Joana arranjou um tempinho na sua agenda corrida para conversar conosco. Doutora Joana Tavares é médica cirurgiã, especialista em cirurgia plástica do nariz, a rinoplastia. Tem uma agenda muito complicada e entre congressos, viagens e o trabalho, ela tirou um tempinho para conversar conosco. Joana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Rogério. Um prazer para mim estar aqui. A gente adorou sua vinda e eu quero começar perguntando para você lá da infância, como é que começaram as coisas, como é que começou a sua vida, aonde você estava e como você foi parar em Brasília. Ixi. Eu nasci em BH, minha mãe era de Brasília, pioneira, na verdade, assim, eu vou contar a história toda, tá? Minha mãe é de BH, minha família é de BH, minha mãe mudou para Brasília quando o Brasília inaugurou. Ela foi morar nas barracas em Brasília, antes de ter cidade, antes da inauguração. Caramba! E aí, meu avô, que era funcionário do Banco do Brasil, mudou para lá para trabalhar como funcionário público, levou os filhos, e minha mãe era bem pequenininha, mas minha família toda de Belo Horizonte. E aí, minha mãe, na adolescência, com 17 anos, foi para BH, conheceu meu pai, casou, se mudou para BH. Eu nasci em BH, mas quando eu tinha 8 meses, a minha mãe separou do meu pai e acabou voltando para Brasília comigo, com meu irmão mais velho. E aí, eu fiquei em Brasília, entre Brasília e BH, minha mãe em Brasília, meu pai em BH. E aí, com 9 anos, eu voltei para BH para morar com meu pai. Morei lá até os 16, depois voltei para Brasília, passei na faculdade em Brasília e desde então... Tô morando lá, já tem 24, 25 anos que eu tô em Brasília. Qual faculdade que você fez? Eu formei na UNB, na Federal de Brasília. E a residência? Também, fiz residência lá. E o maridão? Meu marido é baiano, fez faculdade na Baiana, né, que eles chamam. E ele foi fazer residência em Brasília, acabou ficando em Brasília e a gente se conheceu em Brasília. Maravilha. E conta pra gente, você começou muito cedo a fazer as cirurgias plásticas de rinoplastia, não foi? Sim. Uhum. Como é que foi o seu caminho na rinoplastia? Posso te contar como é que foi o meu caminho na medicina? Eu Manda acho bala. que essa é uma história interessante. Vamos lá. Eu resolvi ser médica porque eu queria fazer cirurgia plástica. Veja bem, eu não sou cirurgiã plástica, eu sou otorrino. Eu acabei na plástica, mas quando eu resolvi fazer medicina, eu era uma adolescente super complexada. Eu era uma adolescente queixo pequeno, orelhuda e nariguda. Mas não é o que estamos vendo. Veja bem, tem uma história toda aí, né? Tô te contando do começo. E aí eu pensava, gente, eu preciso de cirurgia plástica, acho que cirurgia plástica é uma coisa que muda a vida das pessoas e acho que meu caminho vai ser esse, vou fazer medicina. E aí, entrei para medicina e logo no primeiro, segundo semestre, eu comecei a acompanhar alguns cirurgiões plásticos. Porque eu tinha certeza que eu queria isso. E aí, por uma infelicidade, os cirurgiões plásticos com quem eu me relacionei naquela época, eles eram muito mercantilistas. E isso me decepcionou muito. E eu pensei, não é isso que eu quero. Não é esse o caminho. Não é esse meu caminho. Eu não tenho perfil de venda. Eu não sou uma pessoa... Não tenho talento para venda. Tem gente que tem talento para venda e tem gente que não tem talento. E eu pensei, isso aqui não vai ser para mim. Eu preciso de uma especialidade que eu não preciso vender, que o paciente precise mais de mim do que eu do paciente. E assim eu larguei essa coisa de cirurgia plástica, passei 6 anos da minha faculdade sem saber exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ser cirurgiã, eu tenho um perfil cirúrgico. E aí, quando foi que eu estava me formando, eu, ainda na dúvida, o que eu vou fazer, não sei e tal, eu tive contato com a otorrino. E a otorrino é uma especialidade muito ampla, né? A otorrino é aquela especialidade que você pode operar ou não, fazer pronto-socorro ou não, fazer exames. Se você quiser atender criança, tem otorrinopediatria. Se você quiser fazer só consultório, tem otoneuro.
E eu, assim, naquela fase ainda sem saber direito o que eu queria, eu resolvi, acho que eu vou entrar, vou fazer otorrino, que no decorrer da minha vida aí dentro da residência, eu resolvo o que eu quero fazer. E aí, por ironia do destino... Você não conseguiu ficar longe do seu eu coração. voltei para plástica. Aí eu acabei a plástica de face, é uma subespecialidade da otorrino, e eu acabei indo para essa área, assim, eu comecei a trabalhar, terminei a residência e fui convidada para ser auxiliar do meu professor da plástica, com quem eu trabalhei durante 5 anos, e voltei para aquilo que me levou a ser médica, né? Então, hoje eu faço plástica de face, me especializei em rinoplastia e tô aqui. Nesses 5 anos... De faculdade? Não, de pós de plástica. Ah, tá, de pós de plástica, tá. Quando começou ali, a abordagem foi, a princípio, para toda a face. Sim. E aí você foi vendo as coisas que você gostava mais, as coisas que você gostava menos, Sim. etc. O que acontece? Você quer saber como que eu larguei o todo da face e Como fiquei é que no nariz? porque assim, você tem uma... Nós não precisamos bajular a doutora aqui, mas você tem um destaque muito grande na rinoplastia. Sim. E a gente está vivendo um momento da medicina onde os cirurgiões se dedicam cada vez mais para determinadas áreas e cirurgias. Sim. E aí tem um mundo de coisas interessantes na face. Como é que foi para você essa lida e como é que você foi chegando no nariz? Então, eu fazia... Primeira coisa é que dentro da face, o nariz é a cirurgia mais afim, né, para o otorrino. Né? Como para você que é oftalmo. Você tem a oculoplástica, mas tem elevação de supercílio, tem redução de testa, mas a pálpebra é a cirurgia... É o xodó. É o xodó. Então, assim, na face, o xodó da otorrino é o nariz, né? E embora eu fizesse tudo, eu fazia pálpebra, eu fazia lifting, fazia lipo de papada, enfim, eu fazia mais nariz e durante essa minha trajetória, eu comecei realmente a me destacar dos outros cirurgiões na rinoplastia. Então, assim, a rinoplastia é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado muito difícil. Não basta o cirurgião ele ter conhecimento, ele precisa ter uma noção 3D e ele precisa ter um senso estético muito apurado. E, assim, eu acho que eu acabei juntando um pouco tudo isso e eu comecei a ter uma procura muito grande, né? Por quê? Porque a rinoplastia estava crescendo muito, a demanda da rinoplastia ela cresceu muito nos últimos anos. Com a pandemia, assim, teve um boom, né, da rinoplastia e tinha poucos cirurgiões no Brasil que tinham esse conjunto de qualidades, digamos assim. E com uma concentração grande na região sudeste. Sim. E aí, quando a gente vai olhar para o sul, centro-oeste, nordeste, norte, já reduz um pouco essa concentração de cirurgiões. Sim. E uma outra coisa, como é que foi para você a história da rinoplastia fechada e da rinoplastia aberta? Você é uma geração que já começou basicamente na aberta ou você ainda pegou bastante da fechada? Quais são, na sua opinião, quais são as questões que envolvem as duas? Como é que você pensa sobre as duas? Tá, assim, primeira coisa que é interessante, eu acho, é que apesar de eu não ser tão velha assim, eu peguei... Não ser tão... Posso contar a idade? Não. Pode, claro. Doutora Joana Tavares tem 43 anos e disse, apesar de não ser tão velha assim. Eu já tenho uma boa trajetória. Eu vou pegar uma bengala daqui a pouco. Não, é porque assim, o que acontece? Eu ia dizer, eu peguei todas as técnicas da rino, né? Por isso que eu tô querendo dizer, eu não sou tão velha assim, porque se eu falar assim, nossa, eu peguei todas as técnicas da rino, esse meu chefe com quem eu trabalhei, ele fazia e faz até hoje, assim, uma técnica antiga. Ela já era antiga naquela época, mas eu aprendi a fazer essa técnica, que na época que eu terminei a residência, ela já era antiga. E aí, quando eu aprendi a técnica que era atual,
E fui aprendendo as novas, eu sabia a antiga. Então, assim, eu fui da fechada para semi-aberta, para aberta, com uma estruturação pequena, para uma estruturação maior, que é o que a gente está hoje. Então, eu peguei toda essa evolução da rinoplastia, assim, e eu vivia os resultados da rinoplastia fechada, são incomparáveis com os resultados da rinoplastia aberta, né? Então, você está me perguntando o que eu acho melhor? Porque eu tenho a sensação, posso estar errado, de que os mais antigos, eu não sei se isso era um ranço, eu não sei se isso era uma dificuldade na conversão, na atualização da técnica, mas eu tenho a impressão de que havia uma resistência de alguns cirurgiões que faziam a fechada para converter para a aberta, mas de repente a sensação que a gente tem vendo o que acontece nos últimos 5, 6, 7 anos é um boom de rinoplastia aberta e a sensação de que o resultado estético é superior ao que a gente tinha. Sem dúvida, mas esse é o motivo da mudança. Né? Então, assim, o que acontece? A rinoplastia aberta, estruturada, com mais estruturação, ela consegue dar pra gente uma consistência, né? Então, assim, quando você olha os resultados da rinoplastia, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a fazer aberta e tal, esse meu chefe que fazia fechada, continua fazendo fechada até hoje, uma técnica fechada antiga, eu cheguei pra ele e falei, chefe, você tem que mudar de técnica, porque, assim, as coisas mudaram e a gente precisa evoluir, né? Afinal, os resultados hoje eles são melhores. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueço, uma frase que eu guardo pra mim pra sempre. Ele falou, Joana, sabe por que eu não vou mudar de técnica? Porque eu faço essa minha técnica há 30 anos e ela sempre deu certo. E eu fiquei com aquela frase na cabeça. E eu te pergunto, dá certo há 30 anos atrás é a mesma coisa que dá certo hoje? Difícil. Não é. O que era dar certo na rinoplastia 30 anos atrás? Dar certo na rinoplastia 30 anos atrás era você pegar um nariz que era nota 5 e ele virar nota 6. Isso era dar certo. Hoje em dia, se a gente não pegar o nariz nota 2, nota 3, nota 4, nota 6, e ele não virar nota 9, 9,5, não deu certo. Sem dúvida, o conhecimento e a exigência do público aumentou muito. Por quê? Porque hoje o paciente, ele fala, doutora, meu nariz melhorou? Melhorou. Mas olha o nariz da fulana ali que operou com o doutor Ciclano. Tá nota 9. Então, a paciente, ela tem uma exigência que não tinha. Que não existia antes. Então, assim, existe uma resistência em todas as áreas. Então, eu não sei como é que isso funciona para você, mas vamos trazer para cirurgia fechada, vídeo e robótica. Os velhos, eles têm uma resistência em mudar de técnica. Por quê? Porque eles dizem, não, sempre deu certo. Mas o que é dar certo com a robótica, por exemplo? A morbidade é menor. O tempo de internação é menor. Dava certo? Dava. Tinha tantos % de mortalidade. Você entendeu? Evolução é evolução. Evolução é evolução. E é natural que as pessoas mais velhas sejam mais conservadoras e queiram defender aquilo que elas sempre fizeram. Entendeu? E essa frase que o meu chefe me disse, é uma frase de alerta para mim. O dia que eu olhar para minha técnica e dizer não tem nada para melhorar aqui, é sinal que eu tô velha. Entendeu? Então, assim, eu sempre olho para essa frase, lembro dessa frase e eu falo ela para muita gente, porque eu não quero pensar assim nunca. Eu quero sempre melhorar. E de fato, tudo que a gente faz, por melhor que fique, sempre pode melhorar. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. A gente, às vezes, não está enxergando por onde, mas... Isso, mas alguém mais novo... Às vezes vem alguém que enxerga. Vai enxergar. E a gente tem que ter a humildade de aprender. Só que chega um ponto, a gente percebe isso, tanto na cirurgia quanto que chega uma idade que a pessoa fala, não, isso aqui é o que tem e acabou. Tá, agora vamos lá. Você falou uma coisa muito legal. Eu cheguei para o meu chefe e falei, chefe, isso precisa mudar. Ok, vivemos num país machista. Certo. E nos serviços existe hierarquia. Sim. E, obviamente, que eu imagino que você tinha um grau de amizade com o seu chefe muito elevado. Tinha. Coisa que, na nossa história, nem todos os chefes têm esse grau de amizade, mas enfim.
Mas meu chefe era especial e ele era muito meu amigo. E lembrando que você é uma menina. Certo. E não é um mundo exatamente feminista. Jamais. Como é que foi para você crescer nesse mundo? Porque o mundo dos cirurgiões, há 15, 20 anos atrás, era extremamente machista, ocupado por homens. Já existiam mulheres cirurgiãs, sem dúvida, mas esse número vem crescendo e existe um comportamento muito masculino. Isso, o que não deixa de... A presença das mulheres não deixa que o ambiente deixe de ser machista. Deixa de ser machista. Como é que foi para você, desde lá de baixo até agora, a sua trajetória nesse mundo que continua machista? Então, eu tento me comportar como eles. Então, eu tenho como eu estava comentando com você, né? Eu tento me comportar como homem. Como que eu vou explicar isso, né? Tento me comportar como homem. Você acha que quando a gente veste aquela roupa do centro cirúrgico que ninguém merece, que a gente parece um robô com aquele jaleco cirúrgico, Uhum. E a partir dali não tem mais homem e mulher, será? Acho que tem. Acho que tem. E ali é quando eu deixo o meu lado agressivo masculino de fora, porque ali eu tô 100% pro paciente. E ali o meu lado perfeccionista feminino Fala mais alto. fala mais alto. E ali é a hora que eu me ponho no lugar dela. E eu penso, será que ela vai ficar feliz com esse nariz? Porque não é só eu dar um nariz bonito para ela. Um nariz bonito, eu faço uma forma e posso repetir tudo igual, mas eu me coloco no lugar dela e lembro de tudo que a gente conversou, porque eu deixo anotado, o nariz que ela gosta, uma inspiração, enfim. E naquela hora ali eu penso, tá bonito, mas ela vai gostar? E aí eu acho que essa paciência da mulher é uma coisa que Conta bastante. a meu favor. Mas quando eu tô fora, quando eu tô fora dali, sem o capote, quando eu tô discutindo um caso, quando eu tô dando uma aula, quando eu tô enfim, com outros cirurgiões, aí eu imponho uma masculinidade para ser respeitada. Você sente que por ser mulher, na conversa, no bate-papo, alguém desrespeita de alguma forma? Não. Eu acho o seguinte, eu acho que eu por ser mulher, e eu acho que todas as cirurgiãs e muitas mulheres em outras áreas vão entender o que eu tô falando, eu demoro a ser ouvida. Entendeu? Então, assim, por exemplo, no congresso, num ambiente da minha sociedade, tem alguns colegas que olham e assim, não... Parece não dar crédito? Parecem não dar crédito. Até que alguém fala, não, olha, respeita, porque eu já conversei com ela, eu sei do que ela é capaz. E aí, essa pessoa fala, então eu vou respeitar, vou ouvir. Então eu vou dar ouvidos. Então vou lá conversar. Mas até então, assim, é só uma mulher. Você acha possível que isso seja com algumas pessoas que você acha que no nosso meio já tem homens que trabalham com isso de uma maneira bem natural? Já, com certeza. Já. E é graças a esses homens que outros homens me respeitam mais e mais. Porque esses homens são os que falam, ó, essa daqui... Respeito aqui. Aí eles dizem, essa daqui é igual homem, pode respeitar. Não, e eu para mim é difícil falar porque já conheci você nessa situação. Já referendada por uma série de pessoas, então... Enfim, mas eu estava pensando sobre... Desculpa. Não, eu estava pensando sobre isso de uma perspectiva masculina. Será que a gente está tão ogro assim? Será que é uma coisa de todos? Ou será que é uma coisa do ambiente que a gente nem sente? Tá? Isso. Assim, algumas exceções abrem os olhos dos que estão ali naquele ambiente machista que é natural, é aquele machismo estruturado. E você acha que para as mulheres que hoje fazem medicina e que pensam em entrar numa área cirúrgica, etc.,
Elas precisam colocar isso na caixinha, no planejamento. Isso que Se eu for para cá, esse é um ambiente um pouco mais masculino, eu tenho que ir mais com a Sem trava na dúvida. canela Sem e dúvida. tal. Se eu for para uma determinada área, não preciso me preocupar tanto com isso, mas se eu for para Sem cá, eu dúvida. tenho que estar pensando nisso. Sem dúvida. O que acontece? Além do ambiente ser machista, você tem uma dificuldade de lidar com o dia a dia de ser cirurgiã e ser mãe, dona de casa, por exemplo. Você que é cirurgião, você sabe. Que horas começa o dia de um cirurgião? 6 horas da manhã. Que horas acaba o dia de um cirurgião? Acaba a hora que acabar. Entendeu? Cirurgia não tem hora para acabar. Como que uma mãe que é cirurgiã pode buscar um filho na escola? Entendeu? Como que uma mãe que é cirurgiã pode atender o telefone do filho que está doente na escola, se você está no meio da cirurgia? Então, a prioridade do cirurgião, da cirurgiã, é o paciente ali na hora. Você não tem como delegar. E como que uma Você pessoa... não pode delegar um paciente que te liga e diz, doutor, eu operei hoje ou ontem e eu tô sentindo tal coisa. Seus filhos e seu marido e sua casa, eles automaticamente passam para segundo plano. Então, nem toda mulher quer isso. Além de você ter esse dia a dia, você ainda tem que enfrentar uma pedreira ali. Indo para um outro lado, como é que uma cirurgiã, chefe de equipe, tomadora de decisão, que enfrenta estresse e tal, depois como é que faz para ser frágil em casa em algum momento? Não deve sei. ser Não, fácil. essa resposta eu não sei te dar. Não sei como é que faz. Não sei. Puta, sensacional. E uma coisa que eu vivi claramente, especialmente percebi isso, esse traço que eu vou te passar, com pacientes do interior. Que às vezes diziam assim, o que eu vou te contar agora, eu estou formado há 25 anos, o que eu vou te falar é de mais ou menos 20 anos atrás. Sim. Doutor, mas não tem eu não sei se eu confio muito nessa doutora. Você teve ou tem em algum momento isso? Não, ou isso é coisa não. do passado? Que eu saiba, não. O que eu me lembro, Rogério, então eu estava te contando como que eu fui parar na medicina, eu me lembro de estar naquela fase de decisão, assim, então eu entrei na faculdade em 98, você tem quantos anos? 24. De né? formado? 25. Eu entrei na faculdade de 24 anos, eu tenho 18 anos de formado, não é isso? Então, 25, 26 anos atrás, quando eu estava ali, vou fazer medicina e tal, decidindo pelo vestibular, eu lembro de pensar assim, não, acho que eu não vou fazer medicina, porque eu não conheço ninguém que operaria com uma mulher. Eu lembro desse pensamento. E eu pensava assim, se alguém na minha família tivesse um problema cardíaco, será que essa pessoa se operaria com uma mulher? Não sei. Não sei. Será que isso é pra mim? Enfim, esse foi um pensamento que foi efêmero e eu pensei mais no meu sonho do que nisso e fui e assim, e segui a carreira cirúrgica e hoje que a mulher tá tão mostrando a sua capacidade, né, e tá sendo melhor vista e mais respeitada, eu acho que o fato de eu ser mulher é uma qualidade quando o paciente pensa, eu vou num cirurgião homem ou numa cirurgiã mulher? É claro que tem outras tantas coisas em questão quando existe essa decisão, mas eu vejo isso como um ponto a mais, por causa daquelas coisas que eu te falei. Então, a mulher tem mais cuidado, no geral, a mulher tem uma empatia maior, e 90% do meu público é mulher. Então, elas se sentem em casa ali, tipo... Ai, Joana, é que quando eu passo a maquiagem e aí bate uma luz, ela sabe que eu vou entender isso. Entendeu? Não tem um homem ali pra dizer, relaxa, você é fresca, isso ninguém tá vendo. Não tem um ogro do outro lado. Entendeu? A mulher, ela sabe que ela vai me falar e eu vou entender. Entendeu? Porque eu passei por isso. Então, se eu te falei que eu era complexada, você não achou meus complexos aí? Não, mas é que assim, estou na sua frente, desde que eu te conheci, você já era assim.
Então, essa orelha que você falou, esse queixo que você já falou, corrigi. ele já estava corrigido. É. Uhum. Bom, isso também, para nós, acho que é uma grande vantagem, né? Ter sentido coisas Sim, assim, com certeza. já ter passado pelo processo, e aí eu acho que aumenta a nossa sensibilidade quando tem alguém Sim, na mesa e tem com alguém certeza. com algum desejo. E me conta, no teu dia a dia lá em Brasília hoje, eu tenho contato com muitas pacientes suas, Sim. você tem um fluxo cirúrgico grande, Uhum. que você conhece melhor do que ninguém, e as questões estéticas do nariz mais atuais. O que parece do contato que eu tenho com as pacientes é que antigamente talvez giba, nariz adunco, aquele formato mais grosseiramente perceptível era a grande valorização, e eu tenho a sensação de que hoje ponta nasal e asa entraram em voga. Sim. A asa até a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas aberrações e alguns conceitos que eu estou achando muito anômalos. Sim. Mas para você hoje, como é que é essa questão da demanda de ponta nasal e asa, o que você encara no teu dia a dia, o que elas pedem, as reclamações nas entregas, como é que tem sido isso? O que acontece? Essa mudança, ela aconteceu justamente por causa da evolução da rinoplastia, sobre a qual a gente estava conversando agora. Então, 20 anos atrás, as pessoas que operavam o nariz eram aquelas que tinham um nariz que você olhava e falava, tá ruim, opera. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como a gente entrega um resultado melhor com essa evolução de técnica, o paciente com pequenos detalhes, uma ponta mais arredondada, uma leve caidinha na ponta, já busca pela rinoplastia. Porque elas sabem que elas vão ter um resultado, com a técnica que a gente tem hoje, um resultado previsível. Então, o paciente vai no consultório, a gente faz uma simulação, a gente decide juntas. Gosto do nariz super natural. Não, eu queria um nariz com a ponta bem marcada. E a gente consegue, com a técnica de hoje, a gente consegue entregar um resultado próximo do que a paciente tem expectativa de ter. Claro que existem limitações, né? Tipo de pele, enfim. Mas isso faz com que as queixas hoje, elas... pequenas queixas façam as mulheres procurarem, né? Diga. A demanda, ela cresceu muito com a rede social. Facebook. Depois vieram as selfies, né? Então, assim, que nariz que fica bonito numa selfie? Difícil? Difícil. É difícil um nariz ficar bonito na selfie porque a câmera frontal, uma proximidade, ela distorce o rosto. E o centro da face, ele vai parecer maior, o nariz vai parecer maior. E as pessoas querem ter uma selfie bonita. Então, veio a rede social, veio a selfie, por fim veio pandemia com home office. A pessoa passava o dia inteiro olhando o rosto dela no monitor. Fazendo aquelas reuniões. Fazendo reuniões. E assim, olhando e falando, gente, como que eu vivi tantos anos com o nariz? A minha mãe, a sua mãe, quantas fotos elas tiraram na vida? Rogério, quantas fotos a sua mãe tem na vida? Jovem. Quantas? Quantas vezes ela viu o nariz dela numa foto? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Hoje, o paciente fala, doutora, eu gosto do meu nariz no espelho. Mas na foto não fica bom. Por quê? Porque no espelho você tá estático. Você olha no espelho, ok. Na foto, você vê o nariz de todos os ângulos. Você vê você sorrindo. E aí você percebe realmente que existe uma... E o defeito chama mais atenção do que a beleza. Com certeza. O defeito, o nosso, né? Dói. O nosso defeito. Porque no outro a gente pensa, não, tá ok. Tá ótimo. Mas o seu, que você vê 1000 vezes por dia, incomoda, né? E as pacientes te procuram com fotos de gente famosa? Sim. E como é Eu que acho você ótimo. lida com isso? Acho ótimo. Quanto mais fotos elas trazem, pra mim, melhor. Porque, assim, a foto é um meio da gente se comunicar. Então, quando a paciente fala assim, Joana, eu não gosto de nariz, eu queria um nariz bem natural. Igual a dessa atriz aqui, olha só. Aí eu olho e penso, bom... Não é exatamente natural. Não é. Então, assim, o que é natural? Natural é um conceito vago.
que é bonito? Bonito é um conceito vago. Arrebitado. O que é arrebitado? Eu sempre pergunto para elas, lá, não quero arrebitado, ou quero arrebitado. O que é arrebitado? O que é isso? O que é arrebitado para ela? Isso, me mostra uma foto. Aí ela fala, eu queria arrebitado igual o da fulana. Aí eu sei se o arrebitado é o dorso curvo ou se o arrebitado é a ponta rodada. Então, aquilo para mim é uma ferramenta muito importante, muito útil. E elas trazem fotos, por exemplo, de coisas que elas não gostam. Eu não gosto desse tipo de nariz aqui. Entendeu? Isso é ilustrativo. Começa a materializar um pouco as coisas. Isso, é palpável. Você começa a entender o que ela quer. Eu não quero muito fino. Tá, me mostra um nariz que não é muito fino. Aí ela mostra. Aí você entende o que é não muito fino na cabeça dela. E você usa o programa para mostrar antes e depois? Uso. E como é que é para você atingir aquele resultado? Às vezes não é um pouco difícil chegar lá, ou você examina aquele nariz e aquilo que você está projetando para ela, você já está imaginando que você tem como entregar. É claro que às vezes a gente tem surpresas, mas assim, eu já sei o tipo de pele, eu já sei o tamanho do nariz, então eu faço ali na simulação o que eu já estou imaginando que eu vou conseguir alcançar. E aí ela fala, mas eu queria assim, assado. Se eu tô vendo que eu não vou conseguir alcançar aquilo por causa do tipo de pele, o tipo de nariz, a largura, enfim, eu falo, olha, eu acho que a gente não vai conseguir esse resultado aí que você tá imaginando. A gente vai conseguir uma coisa mais ou menos assim. Esse tipo de resultado aqui, se eu te entregar esse resultado aqui, você vai ficar feliz? Porque se ela disser não, a gente evita... Já não vai por aquele caminho. Isso, a gente evita a decepção. Entendeu? Então eu falo, eu não quero decepcionar. Isso aqui é o resultado que eu vou conseguir te entregar por causa de tal e tal limitação que eventualmente exista naquele caso. Aí ela diz, não, ok, doutora. Ou, não, acho melhor não. Se for para mudar, assim, não mudar o que eu quero nesse sentido, eu prefiro não operar. Então, materializa, né? Sim. Eu montei uma aula chamada Blefaroplastia Estruturada e a Era das Cirurgias Estruturadas. Sim. E a blefaroestruturada foi publicada num trabalho que tem 2 ou 3 anos apenas, e a inspiração da blefaroplastia estruturada foi a rinoplastia estruturada. Sim. Falando um pouco de estrutura, o histórico é fazer rinoplastia com cartilagem de septo, fazer rinoplastia com cartilagem de orelha e, mais recentemente, rinoplastia com cartilagem de costela. Como é que está a tua incidência de costela? Como é que está o seu contato com os pacientes? Quando você, na consulta, você diz assim, então nós vamos tirar um pedacinho da sua costela para fazer o seu nariz. As pacientes, elas, assim, primeira pergunta, como que está a minha incidência de costela? Alta. Eu uso costela quando o paciente vai fazer uma rino secundária, já operou uma vez. Quando o paciente tem a pele grossa. Quando o paciente tem a ponta muito caída. E quando o paciente quer uma ponta definida. Quer dizer, quase todo mundo. Quase todo mundo. Chegamos a 99%. 90 e poucos % vão cair nessas 5 indicações. Então, esse é o motivo, tá? A outra pergunta que você me fez, o que a paciente diz quando eu... Os pacientes que chegam para mim hoje, eles são muito instruídos. Então, o paciente hoje, ele sabe que a rino é uma cirurgia complexa, que o ideal é ele operar com uma pessoa que só faça nariz, né? Que existem especialistas em rinoplastia. Cada vez melhores. Cada vez melhores. E, assim, não tem como você questionar o fato de quem faz mais, faz melhor, né? Então, eu sempre falo com as pacientes assim, você vai no salão, você depila com a mesma pessoa que faz sua unha? Não depila. Não vai dar certo. Você não depila. Então, por que você vai fazer seu nariz com a mesma pessoa que está fazendo uma outra cirurgia X? Entendeu? Não dá. Hoje em dia não existe isso. Eu vou fazer uma cirurgia X, aí o cirurgião falou, não, vou aproveitar e não, no seu nariz. Você acha que isso é um movimento que começou agora ou já tem tempo? Da costela? Da costela e do cirurgião especialista. Não, já tem tempo. Cada vez mais a gente
se especializa, né? Isso deve continuar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, os meus pais diziam, e agora os médicos estão assim, né? Você vai num médico e ele é especialista no dedo direito. Aí se ele fala que não, que tem que ir agora procurar o especialista do dedo esquerdo. Isso daí é uma coisa que existe e cada vez a gente vai... O conhecimento em cada área, ele tem sido gigante e a evolução muito rápida, a gente não consegue acompanhar. Se você não focar numa coisa, quem faz tudo não faz nada bem feito. Não faz nada perfeito. Não faz nada perfeito, claro. Entendeu? Então, isso é um fato, né? E é uma demanda porque a gente conversando isso aqui, as pessoas podem pensar o seguinte, mas a medicina depende do médico generalista, a gente precisa de medicina integrativa, claro. etc, etc, etc. Porém, tem um outro lado que a demanda e a exigência tá tão grande por um resultado próximo do perfeito, né? Sim, então. Que a gente não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é se especializar e ficar muito bom naquela pouca coisa. E me conta uma coisa. Os desafios do relacionamento. Uma cirurgiã que vive... Você acorda às 6 da manhã e chega em casa a hora que termina. Você opera de 2 a 3 casos por dia, em média. Aí consultório, etc, etc. A lida com a família, com o marido e com as crianças. Como é que foi? Como é que tem sido para equilibrar isso? Esse é um grande desafio. Grande. Muito grande. Primeiro, assim, eu sempre tento estar o máximo possível com os meus filhos e em casa, com meu marido. Quando eu não estou trabalhando, eu estou com eles. Então, o que você faz além disso? Nada. Qual é o seu hobby? Não tenho. Entendeu? Se eu não tô trabalhando, eu tô com as crianças ou o meu marido. Se eu não tô com eles, eu tô trabalhando. É isso. O meu marido é cirurgião também. Eu acho que isso facilita esse entendimento. Mas para ele é um desafio. Né? Ele tem sido cada vez melhor em aceitar essa posição minha de ser uma profissional de alta performance. Porque aquilo que a gente estava conversando, né? Eu não sou aquela que vai lá para ir, né? Eu tô Tô lá para resolver. Eu tô lá para resolver, eu tô lá para ser, né? Esse teu trabalho aí não é hobby também, não? É paixão, né? É paixão. É paixão. Acho que é. Porque talvez a ausência de hobby, claro, nem tem tanto tempo, mas talvez a ausência do hobby, especialmente pela falta de tempo, mas de repente seu coração também não demanda tanto. Porque eu imagino com aquilo que você entrega hoje, tem uma satisfação enorme lá no seu trabalho. E quando alguém pergunta qual é o seu hobby, eu penso, hobby? Meu hobby é aquela pontinha, assim, bonita, ó, certinha, que o paciente pediu, coisinha e tal. É isso. Não sinto falta. Tá, tem uma coisa na mídia a respeito de alectomia. Sim. Que enfim, tem as características que tem. Certo. E parece que existe uma demanda por alectomia exagerada e talvez uma falta de compreensão da importância da asa nasal e até uma falta de compreensão do que realmente... Beleza, é difícil discutir, mas a gente tem visto muitas coisas estranhas. Como é que você tem lidado com a questão da alectomia no seu consultório? Você está falando dos profissionais não médicos? Também, e de pessoas que realizam uma alectomia e a gente olha o antes e o depois. E vê que o antes era melhor. E vê que o antes era melhor. E que nem eu falei, a beleza é uma questão subjetiva. Se aquela pessoa ficou feliz, que bom para ela. Mas tem válvula nasal envolvida. Sim. Tem critérios de estética envolvidos. Sim. Que estão sendo desrespeitados. Como é que tem sido isso? Eu não vejo isso acontecer entre os especialistas. Sim. Tá?
eu não tenho uma demanda muito grande desse tipo de paciente no meu consultório, porque eu tenho uma fila muito grande. Então, o paciente... De gente que sabe o que você entrega, conhece seu trabalho e está educado pelo seu então, público. Como isso é uma coisa recente, que começou a acontecer assim, do ano passado para cá, e a minha fila é uma fila que... Começou de outros anos para cá? Isso. Então, assim, eu não recebo esse paciente que acabou de fazer uma coisa, deu errado e... Isso não é uma demanda que eu tenho. Eu vejo isso na mídia, e especialmente realizada por profissionais não médicos, que acham que rinoplastia é uma coisa que eles vão chegar a fazer, vai dar certo. E eu lembro da história do efeito Dunning-Kruger. Conhece o efeito Dunning-Kruger? Conta. Efeito Dunning-Kruger é a relação da confiança com conhecimento numa linha de tempo. Então, imaginando um gráfico aqui, a gente colocar o tempo e a confiança, tá? Quando você começa a estudar um assunto, a sua confiança vai lá em cima. E aí você pensa, não, isso é fácil, isso aqui, mamão com açúcar, 3 palitos, vou resolver isso aqui. Esse pessoal que tá aí fosforilando e na ciência há tantos anos sabe nada. Que eu acabei de descobrir aqui. Eu acabei de descobrir isso aqui. Aí, tá cheio de profissional não médico achando que rinoplastia é uma coisa simples e que vão resolver isso no consultório e o paciente vai sair feliz, e eles não sabem como que um nariz evolui. Eu acho que isso que você está falando se resume numa tese de um professor que eu tive de propedêutica. Às vezes, na falta de conhecimento, as pessoas hipervalorizam o pouco conhecimento que têm. Exato. E aí, o gráfico do efeito Dunning-Kruger é o seguinte: a confiança tá lá em cima no começo, quando você começa a estudar, e aí, de repente, o profissional de saúde, por exemplo, vai começar a receber as complicações e ver que não era bem assim. Deu 6 meses, o nariz desinchou, a válvula começou a colabar, teve um caso de necrose, aí ele fala, opa. As dificuldades respiratórias. Isso. Aí a confiança vai lá embaixo. E aí, para ele retomar aquela confiança, metade daquela confiança que ele tinha ali quando começou a estudar, ele vai levar 10, 20, 30 anos. Porque ele vai estudando, e aí a confiança dele vai crescendo lentamente, lentamente, lentamente. Mas hoje a gente tem uma enxurrada no mercado de pessoas que estão com a confiança lá em cima, achando que descobriram a pólvora. É isso. É isso. Entendeu? E a gente que conhece não tem metade da confiança que essas pessoas têm. Será que não está faltando um pouco das nossas sociedades e conselhos que são tão exigentes conosco, de repente começarem a trabalhar um pouco de conscientização nesse sentido? Acontece que os conselhos dos profissionais não médicos, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele já foi acionado, e ele diz, nós não podemos regular quem não é médico, nós somos um conselho de médicos. Mas aí entra a questão da conscientização, entram outras questões. Isso aí né? é uma discussão profunda, mas o CRM disse, ok, se não são médicos que estão fazendo iatrogenias, não posso regular, e cada um que se autorregule, e os conselhos daquelas outras áreas estão dizendo, não, mas eles vão aprender, existe uma curva e eles vão aprender. À custa de quê? Vidas, né? E às vezes das próprias pessoas, né? Nós terminamos aqui a nossa conversa com a doutora Joana. Joana, foi um prazer enorme. Prazer é meu, Obrigado pela sua visita. A gente Imagina. vai ter outras oportunidades. Espero que sim. E eu espero, em breve, fazer uma visita para você lá em Brasília. Isso, eu tô te esperando. Tá bom. Você é maravilhoso. A gente tem muitos pacientes em comum. São seus Eu te indico para muita gente e sabe que eu te admiro muito. E obrigado pelo convite, estou te esperando lá. Meu consultório, minha clínica nova está de portas abertas para você. Muito obrigado. Um beijo, Joana. Obrigada. Tchau, tchau.